a gente se encontra, que alegria. Aqui a gente se conhece, a gente se reconhece. Somos comunidade, somos amigos da cidade. Somos comunidade, somos amigos da cidade. Hoje eu escolhi um texto que tem falado muito comigo. Por quê? Porque nós temos o hábito, todos nós, de dizer: eu não tenho tempo, eu não consigo fazer porque eu não tenho tempo, o meu tempo acabou. Eu queria tanto ter ido até ali e eu não pude ir, porque eu não tive tempo. Então nós temos essa situação do tempo pegando pesado em cada um de nós. Então eu escolhi esse texto que, como eu disse, tem falado comigo, que está lá em Eclesiastes capítulo 3, quando Salomão escreve: tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, há tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria. E continua, tá? Eclesiastes capítulo 3. Então, Salomão, na sua velhice, no final do seu tempo, ele escreveu esse texto. Há tempo para todas as coisas. Que esse texto fique para mim e para você nessa manhã e que nós possamos realmente avaliar. Há tempo para todas as coisas e que possamos fazer tudo aquilo que temos que fazer. E este é o momento do nosso programa Amigos da Cidade e pode ter certeza que vamos ter um programa muito importante para todos nós. Fique comigo, eu sou a pastora Jurema, esse é o nosso projeto e o meu convidado já está aqui. Nós estamos de volta nessa segunda-feira com o programa Amigos da Cidade, nosso entrevistado, e que sempre nos traz tão boas informações. E hoje estou preocupada com ele, tá? Bom dia, doutor Antônio, seja bem-vindo. Bom dia, pastora, bom dia a todos os amigos da cidade. Por que eu estou preocupada com o senhor hoje? Porque eu estou gripado. O senhor está gripado, né? Apesar da vacina, tomei a vacina e nesse fim de semana tive um resfriado, mas é resfriadinho comum. Vamos aproveitar esse gancho, vamos falar sobre o assunto vacina. Quer dizer, o senhor já tomou vacina o quê? Um mês, 2? Eu tomei há mais ou menos um mês atrás. Tomei a vacina de gripe e tomei a vacina de pneumonia, né? A vacina de gripe, ela vem prevenir 2 tipos de pneumonia grave, principalmente no idoso, na época do inverno, que é a pneumonia por H1N1, que é a gripe A, e a pneumonia por influenza. Aí lembrando que esses são vírus, né? A gente ainda tem a pneumonia por bactéria, que a principal bactéria é o pneumococcus. Aí precisa tomar uma outra vacina, que faz parte do calendário de vacinação. Se a gente olhar na carteirinha, principalmente o idoso, lá tem gripe A e tem antipneumocócica. É uma outra vacina. Porque a gente tem esses 2 tipos de pneumonia, né? Pneumonia por vírus e pneumonia por bactéria. A vacina para pneumonia por bactéria, ela é feita com uma dose dividida em 2 tomadas, né? Uma agora, outra daqui a um mês e para o resto da vida, não precisa estar renovando todo ano. Essa é a grande vantagem. E você já tem a prevenção para a pneumonia por bactéria. Olha, interessante, eu preciso ver isso. Doutor, agora o senhor tomou vacina, hoje o senhor está assim com sintomas de uma gripe, de um resfriado, mas isso não vai preocupar e também a medicação seria outra, é isso? Exatamente, porque a gente tem a cada inverno uma quantidade de vírus exagerada, então é impossível fazer vacina para todos os vírus, né? Então, normalmente se desenvolve a vacina contra o mais grave, que é a gripe A e a influenza, que é o que pode gerar uma pneumonia e que pode levar a óbito. Esses resfriadinhos comuns que a gente tem, a gente vai ter mesmo, né? Mas, por exemplo, esse resfriado que eu estou, nem tomo medicamento, é muito líquido e repouso só. Não tem febre, não tem nenhum outro sinal de gravidade da doença que pode evoluir para pneumonia. Então, um xaropezinho ou um analgésico, se tiver alguma indisposição, mas o segredo é muito líquido. Então, esses resfriados nós vamos ter mesmo.
porque existe uma quantidade gigante de vírus, né? Agora, é muito importante prevenir, porque epidemiologicamente as estatísticas falam que a gripe por influenza e a gripe H1N1 ela evolui para a pneumonia e evolui para o óbito, principalmente no idoso. Então, aquela história que a gente ouve no consultório, que aconteceu comigo, né? Ah, mas eu tomei a vacina e tive gripe. Não, você teve um resfriado. Teve um resfriado comum que é muito comum a gente ter nessa época, não precisa nem ir ao médico, não precisa nem de nenhum tratamento especial e muito menos antibiótico. Essa é uma outra dúvida, sabe, pastora? Muita gente vai no consultório e eu tenho gripe, eu tive febre e eu preciso de antibiótico. Não precisa, não existe antibiótico contra vírus. O antibiótico é feito por uma bactéria. 80%, por exemplo, das infecções de garganta, 80% das infecções de via aérea superior, que é garganta, ouvido, são virais. Então você não precisa entrar com antibiótico. Claro, é só passar o ciclo. Então vai passar o ciclo com repouso, com analgésico e não precisa do uso do antibiótico. O uso do antibiótico vai causar até uma resistência bacteriana. O organismo vai ficar resistente, a bactéria vai ficar resistente a esse antibiótico e pode dar uma infecção mais grave depois. Elas são rápidas a se organizarem dentro do organismo, né? Daí vem o antibiótico, elas ficam mais violentas, mais fortalecidas? Elas aprendem, né? Você sabe que a gente tem mais bactérias no mundo do que gente, né? A população de bactérias... O mundo tem muita gente, imagina. O mundo está dominado por gente, não, está dominado por bactérias. A gente tem mais bactérias do que gente no mundo. E elas evoluem, elas se organizam, né? E elas se organizam em função do uso do antibiótico. A resistência bacteriana vem pelo uso indiscriminado de antibiótico. Eu li um texto agora aqui na entrada do programa, que Salomão, no livro de Eclesiastes, diz: há tempo para todas as coisas, né? E nós vivemos o tempo das estações. Então, estamos aqui no inverno, já entramos no inverno. Talvez a prevenção tenha que vir um pouquinho antes da entrada do inverno. Nos cuidados com o nosso organismo, imunidade, atenção para aquilo que o nosso organismo está respondendo para receber essa nova estação. O outono é muito próprio para isso, né, doutor? Porque o outono vai nos fazendo entender que agora estamos chegando bem pertinho do inverno. Com certeza, é o preparo, né? É o preparo, olha, a perfeição de Deus, né, eu digo. Mas às vezes nós não damos muita atenção. Lá na igreja eu percebo os nossos jovens, crianças, assim, de 12, 13 anos, bem desagasalhados, né? Aquele casaquinho básico mesmo, num frio que é mais intenso. E a gente vem dizer: mas você não está com frio? Não, eu não sinto frio. Mas isso é bom, estar desagasalhado, não sentir o frio? Uma coisa normal, não devemos interromper isso? Tem que se agasalhar, tem que colocar uma camiseta mais quente? Como que nós devemos fazer? Pastora, tem duas coisas muito importantes, é bom até se chamar a atenção para isso, porque são medidas higiênicas que a gente pode fazer, ou medidas de comportamento, e que pode impactar bastante no ciclo da doença, principalmente as doenças de inverno. A primeira delas é o agasalho, né? Obviamente que o vírus e a bactéria eles se aproveitam da queda de temperatura, principalmente queda brusca de temperatura. E é por isso que a infecção aumenta no inverno. Ele gosta de reproduzir no frio. Ele gosta de frio. Então, quanto mais a nossa temperatura corporal estiver adequada, estiver elevada, por exemplo, para viver, a gente precisa manter uma temperatura corporal de 37 graus, em média, né? 36,5, 37 graus. E a temperatura está 14 externa, né? Então, a gente tem um gasto energético muito grande para manter essa temperatura. E com isso predispõe à infecção. Então, se a gente agasalhar bem, a gente vai conseguir ajudar a manutenção dessa temperatura e vai até impedir a proliferação da bactéria e do vírus. O segundo motivo é o ambiente que a gente vive em casa. Porque no inverno, como está frio, a gente fecha mais janela, fecha mais a porta, não deixa o sol entrar, não deixa o quarto ser arejado, principalmente dos idosos, né? O quarto fica sempre escurinho, fechadinho, a bactéria adora isso. Então você criou um meio de cultura para ela reproduzir, né? Um ambiente lá fechadinho, não deixa o sol entrar, não ventila, então não leva ela para lugar nenhum, ela fica naquele ambiente. Por isso que a gente tem mais infecções no inverno.
E eu queria chamar a atenção para uma outra situação de inverno também. Você já tentou que os idosos, eles morrem mais de doença cardiovascular no inverno? Eles infartam mais, eles têm mais derrame cerebral. E não são só os idosos. Os AVCs acontecem... Os AVCs e as doenças coronarianas, né, as doenças do coração, são muito mais prevalentes no inverno. Por quê? Porque a artéria, ela se contrai com o frio. Então, no inverno, você tem um ambiente propício para ter um infarte, por exemplo. Uma pessoa que já tem um problema coronariano ou já é hipertenso, no frio, fazendo um exercício. É nessa hora que ele infarta. E às vezes ele infarta muito na primeira hora do dia, nas primeiras horas do dia, depois que o sol nasce. Então gera uma preocupação muito grande esse pessoal que não tem um check-up feito, não tem uma avaliação cardiovascular feita e vai fazer exercício de manhã. O exercício poderia ser e poderia ser uma tarefa que exercite também bastante o corpo. Qualquer situação em que a gente tem uma atividade física, né? Que a gente tem um gasto energético, porque aquele exercício físico com frio de manhã, ele vai ter um ambiente bem propício para ter um choque, infarte. De repente, lá, o exercício, o ambiente frio... O exercício faz uma exigência maior de aporte sanguíneo para o coração. Né? Aquela coronária já está prejudicada e o frio contrai ela, então a gente tem a situação ideal para infartar. E de manhã também... Isso as pessoas que têm assim, um quadro de pressão alta, né, que fazem já esse tratamento, talvez até diabetes, questão de diabetes também. Sim, o diabético ele tem um risco de infartar igual a quem já infartou. É o mesmo risco de infartar igual a quem já infartou. Quando alguém vai fazer alguma avaliação para o exercício físico, a gente pergunta se é diabético. Então você é alto risco. Mas eu nunca senti nada. Mas só por ser diabético, ele é alto risco. Ele não pode fazer exercício sem ter um teste ergométrico feito. Agora, os de baixo risco não, né? Eu vou lembrar que a hipertensão e o diabetes, eles são as duas doenças que mais matam no coração. E doenças fáceis de diagnosticar. Outro detalhe bem importante relacionado à parte da manhã é que a maioria das pessoas, a hipertensão é uma doença muito fácil de diagnosticar, mas ela é muito maltratada. De cada 10 hipertensos, 5 são maltratados, 5 não estão na meta de hipertensão. E às vezes eles tomam o remédio errado. Às vezes eles tomam um medicamento de manhã, um medicamento que tem uma função no organismo que a gente chama de biodisponibilidade, ele está disponível dentro do organismo somente por 12 horas. Então a pessoa deveria tomar de 12 em 12 horas, ele toma uma vez ao dia só. Aí ele mede a pressão de manhã, a pressão está normal. Só que ele tomou de manhã. Quando chega à noite, ele não tem medicamento mais e ele não mede a pressão à noite. Aí ele passa a noite todinha com a pressão alta. No dia seguinte de manhã ele vai fazer exercício, a pressão está alta, então ele vai ter o fator que vai causar o infarto, a hipertensão, o exercício físico e o frio. Porque a pressão alta ela vai danificando, né, o coração, né? De alguma forma ela vai exigindo, fazendo com que ela vai em toda bifurcação de artéria, a artéria faz curvas, né? Toda bifurcação de artéria você tem um excesso de pressão sobre aquela primeira camada do vaso que se chama endotélio. Então eu dou sempre um exemplo assim, você imagina você ter um fluxo de água numa parede, aí você aperta a água e faz uma pressão grande, é isso que você fez na artéria, sobre essa parede. Com o tempo essa parede vai furar. Aonde essa parede furou do vaso, o organismo vai reconhecer como se fosse um ferimento. Aí ali vai grudar plaqueta, vai grudar placa de colesterol, vai grudar o cálcio e vai fazer o entupimento dessa artéria. Simplificadamente é assim que começa o processo. Daqui a pouco não passa mais o sangue. Daqui a pouco o sangue não passa mais. Aí você pode ter feito uma trombose. Doutor, falando em tempo e falando sobre inverno, né, falando sobre saúde, vitaminas. Nós vemos assim que no mercado existe, na televisão existe um fator de vitaminas, vários nomes, várias situações onde nos leva a dizer, olha, isso é bom, isso vai ser bom, eu vou ali, eu vou comprar.
Como que a gente deve agir com respeito às vitaminas? O uso de vitamina no inverno precisa ser suplementado, precisa ser acentuado, né? Porque vitaminas vem da palavra assim, amina vital. Ela é vital para o organismo e a gente não produz. Não tem como a gente produzir. Então ela precisa vir da alimentação. Qual é a melhor vitamina? É do alimento. Né? Se você me perguntar onde eu compro vitamina para eu tomar, eu vou dizer no mercado. Essa é a melhor vitamina. Frutas, verduras e muito variado. Só que a gente tem uma alimentação muito precária. Infelizmente. A gente não consegue fazer esse programa alimentar adequado, com as doses adequadas de vitaminas, de todas as vitaminas, diariamente. Então a gente precisa suplementar. O grande exemplo é a vitamina D. Se a gente for dosar vitamina C também, que é muito importante para o sistema imunológico, a gente vai ver que ela está baixa, né? Porque a gente tem uma fonte baixa, tem uma fonte alta de vitamina C no mercado, né? Nos alimentos, só que a gente tem uma ingestão muito baixa. E chamar a atenção que no inverno a gente come muito menos salada, o organismo precisa se manter a sua temperatura, então ele pede prato quente. A gente gosta do carboidrato, né? O organismo pede um prato quente, pede o carboidrato. E ele não gosta de salada, a gente não tem apetite para salada. Isso, na verdade, é um mecanismo de defesa muito importante. Eu preciso manter a temperatura corporal, eu preciso me alimentar com comida quente. Mas falta vitamina. E o sistema imunológico cai. Aí a gente tem um outro fator de infecção no inverno. Isso é muito importante lembrar. O inverno não desabilita a gente a comer salada nem fruta, sabe? Então a gente nem que os legumes sejam um pouquinho mais, dar uma esquentadinha nele, né? Minha mãe falava refogar, não sei se é refogar ainda, né? Pôr no forno pôr também. No forno, fazer alguma coisa gratinada, mas a gente precisa ter, nós precisamos ter essa... Ou fazer um caldo quente, fazer uma salada gostosa e põe em cima do caldo depois. Põe em cima, claro, precisa ter, a gente precisa ter essa alimentação adequada. O engraçado é que as duas situações que mais levam a gente à longevidade é muito barato, né? É muito barato, porque é alimentação saudável, com muita salada e fruta, assim continue, né? E exercício físico, né? O tomate que está caro, né? A cebola também, viu, doutor? E se nós formos falar que está caro, tem muita coisa que já aumentou o preço demais aí. A gente vai no mercado, as coisas não são mais as mesmas, pode ter certeza. Mas a questão da imunidade é a importância. Quer dizer, a vacina vai nos ajudar a estarmos com esse equilíbrio da imunidade para, né, rebater o vírus. A vacina provoca em nós uma reação imunológica ao vírus, né? Ela provoca o organismo para que o organismo reaja a determinado vírus e crie uma imunidade a ele. Quando a gente tiver contato com esse vírus, eu já tenho um soldadinho lá dentro que vai matar esse vírus. Só que a imunidade depende, obviamente, do meu sistema imunológico. E o meu sistema imunológico depende do meu comportamento. Depende de como eu me alimento, depende de como eu me agasalho. Eu sou mineiro, sou um pouco exagerado mesmo de agasalho, né? Eu não gosto de frio. Bom, então eu quero dizer para o senhor que a partir desse momento o senhor volta para sua casa, o senhor tome bastante água, o senhor descanse no dia de hoje, repouso absoluto, cuide da sua imunidade, tá? E não faça coisas erradas e assim fique bom logo para tratar daqueles que precisam. E os 20 doses esperando lá, Olha, o senhor vai ter que escolher em poder tratá-los num outro dia, né? Tá bom. Eu quero agradecer, porque o senhor está aqui comigo. Se eu soubesse, tinha dito até, por favor, doutor, nem saia do seu repouso. Não, é muito perto, tranquilo. Então tá bom, eu agradeço a sua presença, é sempre importante, né? O senhor está à disposição lá na clínica a partir de semana que vem, é isso? Não, de hoje já não dá para cancelar, não. É só um resfriado e hoje eu já vou estar trabalhando lá e vou estar disponível aqui sempre que a gente que precisar. É um prazer enorme estar aqui. Eu quero agradecer, quero aproveitar a sua pessoa aqui, quero agradecer porque a clínica tem sido uma parceira aqui do programa Amigos da Cidade, porque o objetivo é a informação e vocês têm trazido assim, informações para nós em todos os níveis, né? Isso para nós é importante, para o nosso público é importante e eu tenho certeza que só tem acrescentado. E é um trabalho de amor, muito amor. Obrigado, pastor. A parceria nossa é muito boa exatamente porque traz essa informação, né? E o seu programa é importantíssimo nisso. Muito obrigada. Até semana que vem, quem sabe? Até semana que vem. Aqui a gente passa todo dia.
que a gente se encontra.